ó Senhor, mandando também dizimistas, ofertantes para este lugar, ó Deus, para que haja mantimento na tua casa. É assim que a tua palavra nos diz, nos ensina, e que assim nós possamos permanecer fazendo, Pai, conforme a tua vontade. Ó Deus, visita também, Senhor, nosso irmão Luciano, que estará ali hospitalizado, está ali na restauração. Que o Senhor visite, Senhor, aquela sala onde ele está. Que o Senhor, alcance nesse momento tão difícil que ele está passando. Nós não sabemos, Pai, todas as coisas que têm acontecido com ele, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe onde está a enfermidade. O Senhor sabe onde está a dor. Ó Pai, o Senhor sabe onde precisa de cura. Então visita o teu filho, Pai. Ó Pai, o teu nome é Jeová Rafa, o Deus que cura. Não existe nada impossível, Pai, para ti. Nada é difícil, Pai. Então visita ele neste lugar, neste momento, Senhor, nesta hora, para a glória do teu nome, e que nós possamos ouvir, Senhor, testemunho, Pai, do que o Senhor fez na vida dele, Senhor. Assim seja, conforme a tua vontade, assim seja, para a glória do teu nome. Obrigado por tudo, faz a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora vamos para o momento da palavra. Estarei convidando o pastor Paulo, ele estará lendo a palavra do Senhor. Amém? Agradeço pela oportunidade. Amém, Jesus, por tudo que o Senhor já tem ministrado aos nossos corações. Graças a Deus por chegarmos neste lugar, né, por tudo que o Senhor tem feito, realizado, né. Grandes são as batalhas, as lutas, mas o Senhor, Ele é conosco. Ele é contigo, Ele é comigo. E bom é quando conseguimos chegar aqui neste lugar para lhe render glória, louvor e adoração. Né, o Senhor já tem falado aos nossos corações desde o início do culto, através de cada palavra, de cada oportunidade. E eu creio que Ele continuará falando conosco através da sua palavra. E é um prazer ter você que nos assiste também, a irmã Claudete, que sempre tem acompanhado os cultos. Que Deus permaneça abençoando a vida da nossa irmã, da sua família. E vamos abrir a palavra do Senhor lá na carta de 2 Timóteo, o capítulo 2. Vamos ler apenas o versículo 1. Eu queria falar sobre graça nesta noite. 2 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, o capítulo 2, e apenas o versículo 1. Amém? Vai dizer a palavra do Senhor: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Lê mais uma vez. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que é viva e é eficaz. Ela é mais penetrante do que espada aguda de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Ó Senhor, ela é apta para discernir os desejos e as intenções dos nossos corações. Ó Pai, que a tua palavra alcance o nosso coração nesta noite. Que os nossos ouvidos, Senhor, a nossa mente, o nosso coração estejam sensíveis para ouvir a tua palavra. Estejam desejosos todos os dias da nossa vida. Ó Pai, fala conosco, não o que eu queira falar, mas o que o teu Espírito Santo queira ministrar, Pai, a cada coração aqui nesta noite. Nós vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui, Senhor, transformados, renovados, santificados através da tua palavra. Fala com a tua igreja, Senhor, que seja feito conforme o teu querer. Perdoa minhas falhas, os meus erros, Senhor. Usa a minha instrumentalidade, seja tudo para a honra e glória do teu nome. São essas coisas que eu peço e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, aqui na carta do apóstolo Paulo aqui a Timóteo, na sua segunda carta, né, ele vai falar sobre algo bastante interessante, aonde o apóstolo
Paulo ele estimula Timóteo, seu filho na fé, a ele permanecer firme nos caminhos do Senhor, no chamado pela qual o Senhor tinha na vida dele. E quando nós falamos sobre graça, fortificar, ser forte na graça, nós primeiro precisamos entender o que significa graça. E os irmãos aqui já estão cansados de ouvir ou de saber, já falamos muito acerca disso, mas é importante entendermos o que significa, ou o que o Senhor ele quer falar através de ser forte, através dela, de estarmos firmes na graça do Senhor Jesus. E graça, os irmãos já sabem que é aquilo que o Senhor nos dá, que nós não merecemos. Graça é aquilo que o Senhor te dá, mesmo sem você merecer, mesmo sem eu merecer, Ele vem e nos oferece algo. Sabemos que somos falhos, pecadores, temos erros, e muitas vezes o Senhor, mesmo diante das falhas que temos, o Senhor ele nos alcança com a sua graça. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve esta carta a Timóteo, ele estava na prisão em Roma, ele estava preso, e o apóstolo Paulo ele tinha propriedade para falar sobre isso, porque ele lidou com isso durante a sua caminhada com Cristo. Ele estava servindo ao Senhor, e em muitas situações, em muitos momentos da sua vida, ele pôde sentir a graça do Senhor de forma abundante na sua vida. E os irmãos bem sabem que antes dele ali servir ao Senhor, ele era um judeu, ele era fariseu segundo a lei, e ele perseguia a igreja. Antes dele se encontrar com Cristo, ele perseguia a igreja do Senhor. E por causa disso, muitos cristãos sofreram. No caso de Estevão, um dos apóstolos do Senhor, foi apedrejado. Estevão não era um apóstolo, ele foi um diácono, ali que servia ao Senhor ali na igreja, e ele foi apedrejado, e o apóstolo Paulo consentiu na morte de Estevão. Ele pediu cartas a Gamaliel, ele pediu cartas para ir perseguir a igreja do Senhor, para colocar, com o intuito de colocar os irmãos presos na cadeia. E o coração dele, na mente dele, ele fazia aquilo por zelo à igreja. A igreja do Senhor foi muito perseguida ali naquela época. E o apóstolo Paulo, ele achava que aquilo que ele estava fazendo estava sendo atribuído a Deus. Ele estava agradando a Deus. Mas a palavra do Senhor nos diz que enquanto ele ia no caminho, o Senhor teve um encontro com ele. E o Senhor fala com ele de uma forma tremenda. Que a palavra vai nos dizer que quando ele estava indo para perseguir os cristãos ali no caminho de Damasco, o Senhor aparece para ele. E só ele vê aquele clarão, aquela luz. O Senhor Jesus ele já tinha sido crucificado. O Senhor Jesus já tinha ressuscitado. E agora o Senhor aparece para ele no caminho de Damasco. E ele faz uma pergunta: quem és, Senhor? Porque ele cai ali no chão. E o Senhor disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí foi o primeiro momento que o apóstolo Paulo ele pôde sentir a graça de Deus na sua vida. Foi o primeiro momento que ele pôde receber algo da parte do Senhor, porque quando nós entendemos sobre a graça,
é aquilo que o Senhor te dá, que você não merece. Então o apóstolo Paulo, ele estava perseguindo o próprio Cristo, porque quando o inimigo persegue você, ele está perseguindo o Senhor. O Senhor, ele se coloca na sua frente. Levi leu aqui no início que o Senhor é Ele que vai na nossa frente, é Ele que batalha por nós, é Ele que desfaz toda a arma preparada contra nós. E quando o apóstolo Paulo estava indo perseguir os cristãos, o Senhor agora se coloca na frente, no caminho, e diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, se nós entendermos no conceito o que Paulo ele poderia sofrer ali naquele momento, era a espada de Deus. O Senhor poderia matá-lo ali naquele momento, porque ele estava perseguindo a Cristo. Mas o Senhor, ele faz diferente, ele dá a sua graça. Ele dá a sua graça para Paulo. E Paulo tinha propriedade em falar acerca disso. E quando ele passa a servir a Jesus, porque ele foi impactado com o amor de Deus ali naquele momento, com a graça do Senhor, porque o Senhor poderia ter matado Paulo ali naquele momento, ele poderia ter morrido, mas o Senhor decide enviar ele para pregar a sua palavra. E quando nós paramos para analisar a nossa vida, todos nós, um dia fomos Saulo. Todos nós, um dia, rejeitamos o senhorio de Cristo, a vontade do Senhor, perseguimos alguém, esquecemos das coisas de Deus. E nesses momentos o Senhor, ele poderia ter nos esquecido também. E nesses momentos o Senhor poderia ter feito nós pagar aquilo que muitas vezes nós semeamos no passado. Mas ele veio com a sua graça e nos alcançou. Ele veio e nos perdoou. Ele veio no momento onde nós merecíamos morrer. E ele veio e nos sarou e nos curou. Eu acredito que cada um que estamos aqui poderia dizer, ou falar de tantos testemunhos do passado que você recebeu um livramento da parte do Senhor, de tantos livramentos, de tantas coisas que poderiam ter acontecido por consequência dos seus próprios erros, mas o Senhor, ele veio com a sua graça. Se você vê o apóstolo Paulo, ele fala para Timóteo agora, ele diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E ele começa a falar para Timóteo, ele começa a dar um encorajamento a Timóteo, porque muitas vezes na nossa caminhada nós queremos parar, nós queremos desistir, nós queremos esquecer de tudo aquilo que o Senhor fez por nós. E muitas vezes nós se sentimos fortes em certos momentos da nossa vida, da nossa caminhada. Mas quando nós começamos a olhar para dentro de nós e quem somos, o quanto somos falhos, o quanto nós somos carentes da graça do Senhor, do amor de Deus, do perdão do Senhor. E o Senhor estava falando para Timóteo: Timóteo, as batalhas vão vir, os sofrimentos vão vir, os problemas virão sobre a sua vida, mas fortifica-te na graça. Fica firme na graça. E ele estava falando para Timóteo de dentro de uma prisão, porque o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava sofrendo algemas. Ele estava preso por pregar a palavra de Deus. Ele não estava sofrendo porque ele tinha feito algum mal em relação a ter matado alguém. Não foi porque ele consentiu na morte de Estevão, não. Mas foi porque agora ele estava sendo preso. Ele foi preso porque ele pregava a palavra do Senhor. Ele estava passando por sofrimentos dentro da prisão, mas agora ele entendia que nada que ele viesse passar, os problemas, as frustrações, se compara ao perdão que ele recebeu do Senhor, a graça. E ele entendia o quanto ele merecia os sofrimentos da vida,
Mas isso não queria dizer que, por causa disso, agora ele teria o direito de lançar sobre o Senhor culpa, não. A Bíblia diz que o homem não se queixe de nada, se queixe do seu próprio pecado. Todos nós temos falhas e pecados. E de que se queixará o homem? De que se queixará o ser humano? De que eu e você temos de reclamar, de se queixar? Mas quando nós entendemos o quão pecadores somos, falhos somos, pequenos, e o Senhor nos alcançou mesmo assim, o Senhor nos perdoou, nos amou, de que vamos se queixar? E aí o apóstolo Paulo escreve a Timóteo. Timóteo era alguém que tinha muitas enfermidades. Ele sofria muito por causa das suas enfermidades. E aí o apóstolo Paulo fala com ele para que ele se fortificasse, ele ficasse forte, firme na graça do Senhor. Aí lá no versículo 3 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele continua dizendo para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. Às vezes, quando nós passamos por algum sofrimento, às vezes, quando nós passamos por algum motivo, nós já usamos essa situação. Quando a gente passa por algum sofrimento, a gente já usa essa situação como motivo para reclamar, para murmurar. E nós esquecemos, irmãos, do que o Senhor fez conosco. Às vezes, na nossa caminhada cristã, a Bíblia diz que aquele que piamente quiser seguir a Cristo, vai padecer perseguições. E aí, quando as perseguições vêm, quando os problemas se levantam, quando as dificuldades vêm, a gente muitas vezes abre a nossa boca para murmurar. Isso aconteceu com o povo de Israel quando estava no Egito. Porque o povo de Israel estava aprisionado, eram escravos no Egito. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor envia Moisés, e quando eles são tirados dali da terra do Egito, estavam escravizados por Faraó, que eles chegam no deserto, e a gente sabe que deserto, irmãos, não é um lugar fácil. O deserto não foi um local para as pessoas habitarem, mas é um local de passagem. Alguém passava, atravessava o deserto. E o Senhor muitas vezes nos leva num deserto, irmãos, para aprendermos. O deserto é uma escola de Deus para as nossas vidas, para a sua vida. Ele nos faz aprender o que significa graça. A gente passa a depender e reconhecer a graça do Senhor nas nossas vidas. Os sofrimentos, eles vêm. E aí, o apóstolo Paulo, ele estava dentro de uma prisão, ele estava dizendo para Timóteo: Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. Participa comigo, não desiste, não para. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que quando os sofrimentos vêm, as lutas vêm, a gente muitas vezes pensa em desistir, em parar, mas aí nós lembramos que o Senhor, Ele é gracioso, que Ele vem e nos levanta, que Ele vem e nos socorre quando nós não merecíamos nenhum socorro de Deus. Mas aí nós se apoiamos nesta graça. Nós se apoiamos na graça do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele estava falando para Timóteo algo que ele tinha propriedade para falar. Em muitos momentos ele socorreu a graça do Senhor. Se você ver lá em 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 9 e o 10, o apóstolo Paulo, ele ora ao Senhor por causa de um espinho na carne. Ele tinha, logo após ele ter tido uma revelação tremenda da parte do Senhor, ele foi até o terceiro céu, diz a palavra do Senhor. E aí, o Senhor permite um espinho na sua carne. A Bíblia não revela o que era, qual era o problema, qual era esse espinho. Alguns dizem que era uma doença que Paulo tinha, que incomodava ele. Mas a Bíblia não revela verdadeiramente qual era o real problema, só que era algo que incomodava. E eu acredito que eu e você, todos nós, às vezes temos algo que incomoda, que muitas vezes vem sobre as nossas vidas e a gente indaga a Deus. Às vezes a gente diz até, muitas vezes assim: Senhor, até quando isso vai permanecer? Mas o Senhor está dizendo nesta noite: fortifica-te na graça.
Fica firme na graça. E aí ele ora ao Senhor e ele disse: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Ele orou por 3 vezes ao Senhor. Mas o Senhor disse a ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo, ele recebe aquela palavra, ele diz: de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Aleluia. Porque, irmãos, é nas nossas limitações que o Senhor, ele vem sobre as nossas vidas. É muitas vezes quando acaba as nossas possibilidades. É quando muitas vezes nós se encontramos em situações de desertos, de dores, de traumas, de espinhos na nossa carne. O Senhor, ele vem e chega com a sua graça. Porque muitas vezes nós não merecemos, irmãos. E às vezes as consequências dos nossos pecados, dos nossos erros, vêm sobre nossas vidas. E nós não temos do que reclamar, porque pequenos e falhos somos. Mas quando nós compreendemos que diante de tudo que a gente passa, a gente serve a um Deus que ele é gracioso, que nós podemos se apoiar na sua graça. Porque o apóstolo Paulo, ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias da vida, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, eu estou forte. Quando você pensa que é o dia mais difícil da sua vida, aquele dia mais ruim que parece que tudo dá errado, não é assim? E às vezes nós questionamos o Senhor, às vezes nós indagamos ao Senhor o porquê daquilo está acontecendo. E aí a gente começa a dizer para o Senhor: Senhor, eu estou tão fraco. Mas é nesse momento que nós estamos fortes, porque nós vamos buscar socorro nele. Nós vamos buscar socorro na sua graça. Existe aquele dia que a gente fala assim: hoje eu não estou com um pingo de vontade de ir para a igreja. Hoje eu não estou me sentindo bem. Quem aqui já não teve um momento que a gente se disse assim: eu não estou me sentindo nem digno de ir para a igreja, mas eu vou. E quando chega o Senhor, ele nos abraça com a sua graça. Ele vem e nos perdoa. Ele vem e nos levanta. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós devemos andar em fraquezas, em pecados, em falhas, não é isso. Eu estou falando aqui que o Senhor, ele olhou dos altos céus e viu que nós somos pó. Ele lembra que nós somos pó. Ele sabe, irmãos, e ele conhece a nossa estrutura, a tua estrutura, a minha estrutura. E aí, quando muitas vezes nós pensamos que estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque enquanto nós estamos sendo perseguidos, enquanto nós estamos sendo injuriados, e aí é nesse momento que nós só vamos buscar socorro nele. A Bíblia diz que é melhor estar numa casa onde há luto do que numa festa. Às vezes as perdas, as prisões, nos faz aprender sobre a graça do Senhor. E era isso que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo: Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos. As perdas, irmãos, muitas vezes nos levam a conhecer a graça do Senhor. E não foi diferente com Timóteo. Lá no versículo 11 do capítulo 2 de 2 Timóteo, onde nós começamos a ler, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer: fiel é esta palavra. Veja que ele estava falando para Timóteo: Timóteo, fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Veja que o apóstolo Paulo ele começa a falar das perdas. Ele fala até da morte. Que quando nós servimos a Deus, irmãos,
Nós nunca perdemos. Quando nós servirmos a Deus, você nunca perde. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a morte do cristão é um ganho. O apóstolo Paulo estava dizendo, Timóteo, se nós morremos com Ele, aleluia, nós viveremos com Ele. Às vezes nós, na nossa caminhada, passamos por situações de perdas. Mas no momento daquelas perdas que nós passamos, o Senhor nos mostra ganhos. Às vezes nós não entendemos. Eu me lembro que, logo quando eu cheguei aqui em Garanhuns, entraram lá na minha casa, levaram a televisão, um botijão de gás, levaram um paletó meu. Eu tinha acabado de ter comprado o paletó, fazia pouco tempo. E foram perdas que vieram. E naquele momento foi um momento muito difícil, que a gente tinha acabado de chegar, as preocupações no coração, e a gente, meu Deus, a gente precisa comprar novamente essas coisas. Só tínhamos uma televisão. Na verdade, tínhamos duas e eram pequenas, né? Assim, a polegada dela, acho que era de 32. Não, desculpe, era uma de 40 e uma de 32. E levou as duas televisões, né? E aí eu me lembro que o Senhor, Ele nos confortou. Porque foi nesse momento que o Senhor, Ele nos deu oportunidade e condições de comprar outras melhores e maiores. Porque quando nós servimos ao Senhor, irmãos, o inimigo muitas vezes ele vem para nos confrontar, ele vem para nos destruir, nos parar. Mas o Senhor, Ele vem e Ele supre de forma totalmente diferente. E isso é graça da parte do Senhor. Isso é graça na minha e na sua vida. Então, quando você perder algo, eu sei que não é fácil esses momentos, mas glorifique o nome do Senhor, porque Ele faz algo maior para você. A graça do Senhor vai te alcançar. Ele vai suprir tudo aquilo que muitas vezes você, no momento que você está passando, um momento presente, eu não sei. O Senhor, Ele é aquele que supre algo maior na sua vida. E isso é graça. Isso é graça. E aí ele continua dizendo no versículo 12: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. O apóstolo Paulo estava dizendo a Timóteo: Timóteo, se você perseverar nesse momento de batalha que você está enfrentando, nesse momento de luta que você está enfrentando, o Senhor será contigo, Timóteo. O Senhor, você vai reinar com Ele. Então não pare. O que você passa hoje, você vai ser alcançado pela graça do Senhor. Você vai ser alcançado por tudo aquilo. Foi por isso que o apóstolo Paulo falou que agora eu tenho prazer nas necessidades, nas injúrias, nas perseguições, porque eu sei que nesses momentos o Senhor vai nos alcançar, vai me alcançar, vai te alcançar. Ele disse: se morremos com Ele, viveremos com Ele. O próprio Jó, irmãos, ele foi alguém que perdeu muitas coisas. E eu estou dizendo aqui que as perdas que nós temos na nossa caminhada nos leva a aprender sobre a graça. E foi por isso que Paulo estava falando a Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E Jó, ele aprendeu com a graça. A palavra do Senhor nos diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. Ele era o homem mais rico do Oriente. E aí a palavra do Senhor vai nos dizer que o diabo, ele foi até Deus. E o Senhor disse: olha, ele só é fiel a vocês. Ele só é fiel, Senhor, a tu, porque o Senhor dá tudo a ele. E o Senhor permitiu, disse: vai lá, Jó, toca. Tira tudo dele. Só não toque na vida dele. E a palavra do Senhor nos diz que aconteceu. A Bíblia diz que
Jó, quando ele saía, né, ao campo, já vinha a notícia e dizia, uma atrás da outra: olha, Jó, veio um grande terremoto e foi alcançado todos os teus animais, foram mortos, perdeu os filhos, e era uma perda atrás da outra. E Jó, a palavra do Senhor nos diz que Jó não atribuiu culpa a Deus, e ele foi perdendo, mas ele foi alcançado pela graça. Porque a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que Jó, ele começa a indagar, chega um momento que ele começa a indagar a Deus o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Ele não entendia, mas Jó, irmãos, mesmo ele sendo alguém que era íntegro, mesmo sendo alguém que se afastava da aparência do mal, mas ele era um homem falho também, igual a mim e a você. Nós nunca teremos, irmãos, nenhum direito de indagar a Deus, de reclamar contra o Senhor, porque nós somos falhos e pecadores. Nós, por nada que venha acontecer na nossa vida, nós temos o direito de dizer ou atribuir culpa a Deus. Como já foi falado aqui, de que se queixará o homem? Se queixe dos seus próprios pecados. Quando a esposa de Jó falou: Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre, e ele disse: tu falas como uma louca, porque foi o Senhor que nos deu, e se Ele nos deu, Ele tomou. Louvado, adorado, exaltado seja o nome do Senhor. E Jó, ele adorou o Senhor em meio às perdas. Será que nós podemos adorar o Senhor, irmãos, em meio às perdas? Porque quando nós começamos a adorar o Senhor em meio às perdas, você vai receber da graça. Você vai ser alcançado pela graça, irmãos. Quando nós começamos a colocar isso na nossa mente, quando nós começamos a entender o que é graça, que é o favor de Deus para aquilo que nós não merecemos, e que nós começamos a entender que tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, é culpa nossa mesmo, é culpa dos nossos erros, dos nossos pecados, e que nós somos merecedores, porque a Bíblia diz lá em Romanos: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas o Senhor, pela sua graça, enviou o seu Filho. E o seu Filho, ele veio até nós e morreu e se entregou no nosso lugar. Aquela cruz era para mim e para você, mas o Senhor decidiu morrer. E Jó, ele entendeu que ele era pecador, miserável. Se você ver lá em Jó 42, o versículo 5, veja o que ele fala: com ouvidos de meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Vinícius, tu pode colocar na tradução Almeida corrigida? Essa é a Almeida corrigida? Está bem diferente. A minha é Almeida, não estou lembrado aqui. Qual é? É esse aqui que eu queria. Antes eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Versículo 6. Por isso eu me arrependo. Veja o que Jó está falando. Por isso eu me arrependo de tudo o que eu disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra de cinza. Jó, ele ficou leproso. Jó perdeu parentes. Jó perdeu riquezas. Mas agora ele é alcançado pelo Senhor, pela graça do Senhor. Porque ele começou a indagar a Deus e Deus responde a Jó. E agora ele disse: Senhor, antigamente eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O que ele estava dizendo? Agora eu fui alcançado pelo Senhor, pela sua graça, quando eu não merecia. E eu me arrependo, eu me abomino no pó e na cinza. Isso é quando nós entendemos, irmãos, o que significa graça. Porque a palavra vai nos dizer que o Senhor, ele retribui tudo em dobro a Jó. Deus, ele poderia não retribuir a Jó. Deus, ele não poderia dar tudo em dobro a Jó se ele quisesse.
Porque como ele falou, eu nasci nu do ventre da minha mãe. E o Senhor, foi Ele que me deu tudo, as riquezas, tudo que você tem hoje veio da parte do Senhor e foi a graça do Senhor. Tudo que eu e você temos é porque fomos alcançados pela graça. E se nós perdemos, não é porque nós temos o direito de ter aquilo, mas é porque a graça do Senhor nos alcançou. Se hoje você está de pé, se hoje o Senhor te dá saúde, se hoje o Senhor te dá um emprego, se hoje o Senhor te dá uma família, se hoje o Senhor ele te dá condições de estar de pé, de chegar aqui, é porque a graça do Senhor nos alcançou. É porque a graça do Senhor me alcançou. Às vezes nós estamos querendo indagar a Deus, como se nós tivéssemos o direito. Mas nós precisamos aprender sobre a graça, irmãos. E o apóstolo Paulo estava dizendo: Timóteo, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aleluia. Às vezes nós, na nossa caminhada, adquirimos doenças, passamos por enfermidades, chegamos a ser hospitalizados. O salmista disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. E às vezes nós reclamamos feito Paulo: Senhor, tira esse espinho da carne que há em mim. Mas o Senhor está dizendo: meu filho, a minha graça te basta. Porque assim, do mesmo jeito que Ele pode realizar cura, assim como Ele pode permitir a enfermidade, Ele também sara. A palavra do Senhor nos diz que o rei Ezequiel, lá em Isaías 38, a palavra vai nos dizer, irmãos, que ele adoeceu de uma doença mortal, e veio a palavra do profeta para ele e disse: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Põe a tua casa em ordem. E aí, irmãos, nós podemos até entrar em um certo desespero, como foi o caso de Ezequias. A Bíblia diz que ele vira o rosto para a parede, ele começa a chorar, ele começa a dizer: Senhor, eu te servi com fidelidade. E se o Senhor estava dizendo para ele: Ezequias, coloca a tua casa em ordem, é porque talvez os filhos dele, da família dele, não estivessem em ordem, não tivesse andado de forma que o Senhor se agradasse. Então ele tinha falhas e erros, por mais que porque ele disse para o Senhor: Senhor, eu te servi com fidelidade. Senhor, eu andei na tua presença, eu cumpri os teus preceitos. Aí o Senhor dá uma palavra, porque o profeta tinha acabado de chegar, na casa dele, para dar a notícia que ele tinha que colocar a casa dele em ordem, que ele ia morrer. Mas a graça do Senhor alcança ele. Porque se o Senhor mandou uma ordem dizendo que ele ia morrer, é porque ele ia morrer. E ele não tinha, e nós não temos, irmãos, justificativas, nós não temos como se justificar perante o Senhor, é Ele que nos justifica. Mas o Senhor, na mesma hora, Ele fala para Ezequias, lá no capítulo 38, e o versículo 5. E o Senhor manda Isaías voltar: vai dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Aleluia. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Isso é graça, irmãos. Alguém que estava para morrer, alguém que estava diante da morte. É por isso que o apóstolo Paulo, ele estava falando a Timóteo: Timóteo, se morremos com ele, viveremos com ele. Se perseverarmos com ele, se andarmos na presença do Senhor. Aí o que é que muitas vezes nós fazemos, irmãos, quando vêm os problemas, quando vêm os desertos, quando vem a enfermidade, quando vêm os problemas, nós a primeira coisa que fazemos é deixar o Senhor. Nós devemos perseverar, devemos correr para os seus pés, feito Ezequias, que ele foi, se virou o rosto para a parede, ele se humilhou na presença do Senhor, e ele começa, aleluia, buscar a graça do Senhor.
E é isso que muitas vezes o Senhor Ele quer, irmãos. É que nós entendemos, ou que venhamos entender e compreender a graça. O que é graça? No lugar de nós fugirmos e corrermos e desistirmos, ou murmurarmos, ou reclamarmos, nós vamos para a presença dele e dizer: Senhor, eu não sou merecedor da tua graça. Senhor, eu não sou merecedor da tua cura. Eu não sou merecedor do teu perdão, mas eu estou recorrendo à tua graça. Me socorre nesta hora, Senhor. Aleluia. E é isso que o Senhor faz. Ele tem graça para mim e para você. Fortifica-te na graça. Fortifica-te na graça nesta noite. Aleluia. Eu não sei quais são as tribulações, as barreiras, as investidas do inimigo. Talvez você tenha dito assim: eu estou cansado, eu estou cansada. Mas nesta noite o Senhor está falando através da sua palavra: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Recorre ao Senhor. No lugar de murmurar, no lugar de reclamar, no lugar de fugir da presença do Senhor. Quanto mais está apertando as lutas, as batalhas, as perdas, você vai aprender a conhecer e reconhecer a graça do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Muitos homens, assim como Jó, assim como Ezequias, e o próprio Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo no caminho de Damasco. E era por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo estava falando a Timóteo, para ele ser forte, para ele ser um bom soldado de Cristo, para ele combater, para que ele lute, para que ele não desista. Então nesta noite não desista, tem graça da parte do Senhor para você. Tem força da parte do Senhor. Aleluia. Naquela causa que você talvez tenha dito para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais essa situação. Mas recorra ao Senhor, recorra à sua graça. Fortifica nesta noite, fica firme. Tem graça da parte do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele tinha aquele encontro com Cristo no caminho de Damasco, que ele esperava a morte, porque ele disse assim: quem és? Aí ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. É por isso que eu estou dizendo que ele tinha propriedade para falar isso para Timóteo, que ele estava preso, ele estava passando por sofrimentos, por algemas. Ele disse: eu aprendi a estar contente em todo o tempo, tanto você está em abundância como você está em escassez. E eu não sei qual é o momento que você está da sua vida. Talvez seja tantas perseguições, tantas batalhas que você tem enfrentado. Talvez você não tenha compreendido o momento. Tem tido perdas de algo. Às vezes é perda da saúde. Às vezes é na parte das finanças. Às vezes são nos problemas que cerca a familiar. E às vezes a gente não começa a compreender, a gente começa a querer reclamar com o Senhor, mas nesta noite, no lugar de reclamar, recorra à graça do Senhor. Fortifica-te na graça. Reconheça, né, as lutas e as tribulações que vêm, que nós não somos dignos de reclamarmos ou se justificarmos diante do Senhor. Mas o Senhor disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Porque o meu poder vai se aperfeiçoar na tua vida. E o Senhor vai aperfeiçoando a sua graça em você, amém? Nós vamos vivendo de glória em glória. Nós vamos aprendendo com a graça do Senhor. Nós vamos sendo alcançados por ela. O salmista, lá no Salmo 63, Davi, outro que foi alcançado pela graça do Senhor, era um simples pastor de ovelha. E o Senhor olhou para ele e disse: eu vou te colocar como rei de Israel. E lá no Salmo 63 e o verso 3, Davi, ele reconhece, ele estava sendo perseguido no deserto.
Ele estava no deserto de Judá. E ele escreveu muitos salmos no deserto. O Senhor vai te fazer aprender em meus desertos que você passa. Você vai ser alcançado pela graça do Senhor. E você vai falar feito Davi. Quando ele disse no Salmo 63 e o 13, os meus lábios o exaltam porque senti o seu amor. Fiel e constante vale mais que a própria vida. Em outra tradução ele está dizendo, porque a tua graça é melhor do que a vida, Senhor. A tua graça é melhor do que a vida. Quando nós, irmãos, aprendemos a lidar com a graça do Senhor, a sua vida é totalmente transformada, a sua mente é mudada, a sua compreensão de enxergar a vida, a sua visão, ela muda. Porque você foi alcançada pela graça, pelo perdão, pelos aqueles momentos que a sentença era de morte, mas o Senhor veio com a sua graça e disse, vai lá, tem mais 15 anos para você, meu filho. Tem mais 15 anos para você, minha filha. Quando a sentença era de perda de tudo, nas perdas financeiras, quando chegava a notícia assim, olha agora o emprego acabou, mas o Senhor ele veio com a sua graça e mudou a sentença. Quando era de morte, ele veio com a vida. Quando muitas vezes era de desistência por causa de pecados, de falhas que falhamos no passado, que erramos, aí o Senhor ele veio com o seu perdão. Ele veio com a sua graça. Era algo que nós não merecíamos, mas ele nos alcançou. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te nesta noite. Saia daqui forte, firme, pronto para continuar em meio aos desertos, em meio às batalhas, em meio às tristezas, às aflições. Porque quando eu penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque eu estou forte, a minha força vem do Senhor. A tua força vem do Senhor. Que você receba esta palavra nesta noite. O apóstolo Paulo, ele estava encorajando Timóteo, e nesta noite o Senhor colocou esta palavra no meu coração para encorajar você. Não pare. As batalhas sempre se levantarão, virão. Nós não estamos livres. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então que nesta noite nós possamos guardar o nosso coração, a nossa mente em Deus, independente do momento que você esteja passando. Mas aprenda sobre a graça nesta noite. Entenda o que o apóstolo Paulo estava falando, como Timóteo, ele falou, como ele falou a Timóteo. Aleluia. Timóteo, ele passou por muitas batalhas, irmãos. Timóteo, ele estava à frente da igreja em Éfeso, um jovem, estava servindo ao Senhor, e com certeza, muitas investidas, muitas perseguições, muitas batalhas, sobrevieram sobre a vida dele, mas quando ele aprendeu sobre a graça, o apóstolo Paulo, no final da sua caminhada, porque esta carta foi enviada a Timóteo, quando o apóstolo Paulo já estava no fim. Foi nesta carta que ele falou, eu combati um bom combate, acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Que você não pare em meio às batalhas, às lutas, às investidas, porque o Senhor ele é contigo, porque você está fortalecido na sua graça. Amém? Que nós possamos receber esta palavra nesta noite. Eu queria que você ficasse de pé e meditasse na letra desse louvor. Entrega ao Senhor nesta noite as suas batalhas, aquilo que você tem enfrentado diariamente.
Entrega diante do Senhor. Que sua graça mudou. Aleluia. Em mim. Quando você foi impactado pela graça do Senhor, Ele transformou aleluia, todo o meu viver. você vai ser uma pessoa diferente. E hoje todos podem ver, aleluia, que tudo novo. Ele faz tudo novo. Aquele que muitas vezes está no fundo do poço, mas a graça vai lá nos encontrar. Aleluia. Quando era a sentença de morte, Ele veio com vida. Foi sua misericórdia. Persevera nesta noite. Aleluia. Como é bom, Senhor, estarmos fortalecidos na Tua graça, fortificados. Sua misericórdia e o poder de seu sangue. Oh, Senhor, tem tantos pais neste momento que chora, que tem sentido o impacto da fúria, da perseguição, das tempestades, dos desertos, das perdas. Mas nesta noite estão sendo alcançados pela Tua graça, pelo Teu abraço, Senhor, por escolhas que eu me arrependi, por ânimo. não estaria Aleluia. aqui. Aleluia. Sem sua graça, Aleluia, Jesus. por mim. Estou vivo pra contar a história de como eu venci. Você vai vencer em nome de Jesus. Você vai passar tudo isso que você tem enfrentado. O Senhor está dizendo: eu tenho graça para você, meu filho. Eu tenho graça para você, minha filha. Recebe o abraço do Senhor nesta noite. Recebe graça da parte do Senhor nesta noite. Aleluia. Santo, santo é o Teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado pela Tua graça. Aleluia. E hoje livre eu sou, por sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou meu lugar. E remido eu sou, por sua graça e amor. A cruz que era pra mim, o meu Jesus carregou. E hoje livre, livre eu sou. Sua graça e amor. Meu pecado enterrou e tomou meu lugar. E remido eu sou, por sua graça e amor. Obrigado, Senhor, por você nos dar a oportunidade de contar a história, de estarmos vivos, para dizermos, Senhor, como o Senhor é bom, gracioso, como nós temos aprendido com a Tua graça, Senhor, em meio às batalhas, em meio às lutas, às perdas, às enfermidades, às necessidades. Aleluia. Tua misericórdia e o poder de Teu sangue. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado pelos Teus cuidados, por tudo que o Senhor tem nos alcançado, Pai, com Teu amor e graça. Aleluia. E o poder de Aleluia. Que nós possamos guardar esta palavra em nosso coração. Amém. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Que nós possamos estar firmes e constantes. Amém. Se você que nos assiste entendeu esta palavra e foi alcançado pela graça do Senhor nesta noite, deseja voltar para o Senhor Jesus, que você volte em nome do Senhor Jesus, que Ele está de braços abertos. Ele tem graça para você. Aquele que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus e deseja fazer isso nesta noite,
pode levantar uma de suas mãos, pode sinalizar aí, você que nos assiste. Nós estaremos orando por você. Mas não perca a oportunidade de viver a graça, de desfrutar da graça do Senhor. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Claudete, ela pede para avisar que foi Luciano, da nossa irmã Maria, que ele se queimou com óleo quente, né? E aí ele foi no rosto, pescoço, completamente, né? Completamente queimaduras ali, que aconteceu na vida do nosso irmão ali, e que nós permanecemos orando por ele, né? Sabemos que não é fácil, principalmente queimadura, quando bate no rosto, né? Nós já temos experiências, né, na nossa família, alguém que se queimou, não foi no rosto, mas é bastante grave, então que a igreja esteja orando pelo nosso irmão, né, para que o Senhor alcance ali, ele naquele lugar. Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor por esta noite. Quero agradecer mais uma vez a família da nossa irmã Paula, né, por estar mais uma vez aqui junto conosco. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos. E domingo pela manhã, avisando, não teremos escola dominical. Estaremos seguindo ali amanhã de viagem para Gravatá. A igreja permaneça orando por nós, para que tudo ocorra bem ali naquele lugar, e que seja uma bênção, que sejam momentos de renovo, de graça, de força da parte do Senhor em nossas vidas. Amém? Mas à noite, no domingo, estaremos aqui, culto de louvor e adoração. Não deixe de vir às 18 horas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que nos alcançou. Ó Deus, que nós possamos estar se apoiando cada dia na tua graça. Nós não somos merecedores, somos falhos, pequenos, Pai. Nós não somos dignos, Pai, mas a tua graça nos alcançou. O Senhor decidiu nos amar, o Senhor decidiu nos justificar, nos santificar, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Pai, em meio às batalhas, às frustrações, em meio às perseguições, às lutas, Pai. Que nós possamos estar firmes e constantes, sempre abundantes no teu trabalho, sabendo, Pai, que o trabalho das nossas mãos não é vão no Senhor. Vai fortalecer dos teus filhos. Que nesta noite nós possamos entender o poder da graça em nossas vidas. Que nós possamos compreender e sermos firmes e fortes nela, Senhor. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Assim sejamos nós, Pai, para a glória do teu nome. Ó Pai, leva-nos em paz, Pai, para esta viagem ali para Gravatá. Toma a frente, Senhor, de todos aqueles que estão à frente desse trabalho. Ó Pai, do bispo José Roberto, alcança teu filho. Ó Senhor, de todos os líderes, pastores, de todos aqueles que estão se dirigindo, Pai, ali para aquele lugar. Que o Senhor acampe os seus anjos ao redor dos veículos de cada um, do meu, Senhor, que amanhã estaremos seguindo também em viagem. Que o Senhor possa nos levar e nos trazer na tua santa paz. Assim também Paula, Senhor, e seus familiares que estarão viajando também, Senhor. Que o Senhor possa acampar os seus anjos ao redor do veículo, e que eles possam ir e voltar na tua santa paz, Pai. Que o Senhor nos dê momentos de alegria, de bênção, de descanso, Senhor, de comunhão. Assim seja, Pai, para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, a tua igreja, a cada filho teu, cada filha tua aqui deste lugar, Senhor. Que a tua graça nos alcance todos os dias. Nós somos carentes, nós somos necessitados, nós precisamos, Pai, da tua graça. Ó Deus, nos perdoa, Pai, pelas nossas falhas. Ó Deus, muitas vezes pelas nossas reclamações, pelas nossas incompreensões, Pai. Nos perdoa, mas nos alcança com a tua graça, Senhor. Nos ajuda a sermos fiéis a cada dia, porque a tua palavra nos diz, Pai, que ainda que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. E isso é graça. Isso é graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu grande amor, Senhor. Ó Deus, visita Luciano, Pai, lá naquele quarto de hospital. Ó Deus, passa um bálsamo nas suas enfermidades, Pai, que ele seja curado e que ele possa ser alcançado pela tua graça, e que ele saia daquele lugar e reconheça, Pai.
e reconheça a tua graça, o teu amor sobre a vida do teu filho. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus nós oramos, Pai. É poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos. Permanece abençoando, Deus, a vida da nossa irmã Claudete, do seu esposo e toda a sua família, Pai. Vai abençoando aquela casa, vai abençoando a casa da nossa irmã Maria, vai abençoando, Senhor, cada família aqui representada. Ó Deus, leva-nos em paz para casa, nos dar uma noite reparadora de sono. São essas coisas que nós te pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica. Que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja.